Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de ciências do sexto ano do Fundamental 2, certo? Então peguem o material de vocês, peguem o livro de vocês, abram na página 231, certo? Ok? Então, essa parte aqui é mais teórica, né? Até a página 237 é mais teórica, certo? E nós vamos acompanhar essa parte teórica aqui pelo livro, ok? Então, na nossa última aula, né, falamos sobre erosão do solo e compactação do solo. Hoje vamos falar sobre poluição, sobre a poluição, certo? A poluição do solo, certo? A poluição do solo, correto? Então, acompanhe aí na página 231 essa reportagem aqui que ele colocou, certo? O nome da reportagem é a seguinte: excesso de químicos prejudica solos e agricultura em todo o mundo, diz ONU. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, está chamando a atenção da comunidade internacional para o problema da poluição dos solos, causada principalmente pelo excesso de produtos químicos usados na agricultura, certo? Cerca de 1/3 dos solos do mundo está degradado devido a problemas de manejo, diz a FAO. Quando esses poluentes entram na cadeia alimentar, existem riscos para a segurança dos alimentos, para fontes de água e para a saúde humana e animal, certo? Então, logo abaixo, ele coloca duas indagações. E a primeira indagação referente a este trecho dessa reportagem é a seguinte: quais são os principais produtos químicos aplicados nas plantações brasileiras, né? Para que eles são utilizados, né? Olha só, geralmente, né, os principais produtos químicos aplicados nas plantações são os agrotóxicos. E esses agrotóxicos, eles são responsáveis aí para evitar, né, as pragas, né? O que seriam as pragas? Seriam animais e insetos que iriam lá na planta e iriam se alimentar daquela planta, certo? Então, os agrotóxicos, né, eles contribuem tanto para afastar as pragas quanto para o desenvolvimento da planta. Mas isso é em relação só à planta, certo? Mas quando a planta ela é retirada, quando o agricultor ele borrifa o agrotóxico ele não só atinge a planta, mas atinge também o solo, né? Então esses agrotóxicos, o solo ele acaba absorvendo esses agrotóxicos, certo? E na segunda indagação ele diz o seguinte: que atitudes podem ser tomadas para reduzir a poluição do solo por produtos químicos, certo? Então, para reduzir aí, né, a poluição aqui do solo por produtos químicos, seria aí o controle, né, de uso e manejo dos agrotóxicos, certo? O controle devido do uso aí, manejo dos agrotóxicos, correto? E virando a página, aqui ó, página 232, vamos lá viajar um pouquinho, certo? Ele diz o seguinte: a reportagem da página anterior nos apresenta um problema bem comum na sociedade atual: a poluição do solo por produtos químicos. Entre os produtos químicos que poluem o solo, podemos destacar os fertilizantes e defensivos. Esses fertilizantes e defensivos nada mais é do que agrotóxicos, utilizados na agricultura, resíduos químicos provenientes aí das indústrias, resíduos urbanos, né, que nós seres humanos produzimos, e materiais radioativos e metais tóxicos, certo? Os defensivos utilizados na agricultura são aplicados com o objetivo de eliminar
as pragas das plantações, aumentando a produção e melhorando o desenvolvimento dos vegetais. Entraria aí os agrotóxicos, certo? No entanto, essas substâncias podem ser absorvidas pelos vegetais cultivados, alcançando os seres vivos que se alimentam deles. Quando isso ocorre, afeta toda a cadeia alimentar. Ou seja, além do solo, ele absorver esses agrotóxicos, né? E muitas das vezes esse solo, ele se torna infértil, a planta, ela acaba absorvendo também esse agrotóxico, certo? Por exemplo, lá a plantação de couve. Tenho lá minha plantação de couve. O agricultor vai lá, borrifa os agrotóxicos, certo? Para evitar as pragas e para ajudar o desenvolvimento ali do couve, certo? Então, quando ele borrifa, o solo ele vai absorver, a planta vai ficar longe de praga e vai se desenvolver, mas aí depois que o couve ele se desenvolver, o agricultor vai lá e ele vai o quê? Ele vai colher aquele couve e ele vai vender aquele couve. E aquele couve é justamente o couve que a gente compra, que a gente coloca no nosso feijão, que a gente cozinha para comer com feijoada, certo? Então, esse couve, ele também absorve, né, aí uma quantidade dessas substâncias, desses agrotóxicos, chegam até nós, seres humanos, chegam na nossa casa, certo? Então, em razão de crescimento dos centros urbanos e do aumento de consumo dos produtos industrializados, houve um crescimento na produção de resíduos sólidos, certo? Que são materiais indesejáveis ou descartados. Quando esses resíduos são produzidos diretamente pelos seres humanos, são popularmente chamados lixo, e o descarte incorreto desses rejeitos pode poluir o solo, principalmente pelos produtos de decomposição do lixo, como o chorume, certo? Então, nós seres humanos, nós dentro da nossa casa, nós produzimos lixo. Nós produzimos lixo, né? Aqueles restos de comida, né? Os restos dos ossos dos nossos alimentos, né? Vem aí quando a gente varre a casa, todo aquele pó, né? Todos aqueles pozinhos que tem, né? Quando a gente faz alguma atividade e acaba picotando alguns papéis, né? A gente vai lá e varre e joga no lixo, não é mesmo? O lixo normal, né, da nossa casa, sempre tem um lixo central, onde a gente coloca ali as latinhas de seleta, joga as latinhas de seleta, joga as caixas de ovo, joga ali, quando a gente corta a verdura, as caixas da verdura e a semente. Então, todos os dias a gente produz uma certa quantidade de lixo. E esse lixo, ele tem um destino, certo? Qual é o destino dele? É o lixão. É o lixão, certo? Então, esses resíduos, quando eles não são bem armazenados e descartados, eles podem causar a poluição do solo, certo? Então, vamos lá voltar para a nossa casa. Na nossa casa, a gente pega ali o lixo dos banheiros, né? Coloca tudo numa sacola, o lixo do banheiro. Aí pega um sacolão, coloca tudo dentro, junto com o lixo principal da casa, coloca tudo dentro, enrola no saco preto, né? Amarra e coloca lá na frente da casa para o lixeiro levar. Muitas casas, gente, as pessoas elas colocam, não tem o lixeiro, né? A lixeira, né? Do lado de fora. Essa lixeira, gente, ela tem que ser uma lixeira suspensa. Ela não pode ser uma lixeira embaixo. Nem você pode colocar seu lixo lá embaixo da sua calçada. Ela tem que ser suspensa. O recomendável é a lixeira ser suspensa. Por que, professora? Para evitar que animais, né, como gatos e cachorros, eles vão lá e estralhaçam todo o saco e comem os restos de comida. Fora os mendigos também, né, que eles também fazem isso. Eles abrem o lixo e reaproveitam, né, algumas coisas do lixo, certo? Então, as lixeiras, é recomendável que as lixeiras que ficam do lado de fora da nossa casa, lá na frente da nossa casa, elas sejam suspensas, certo? Correto? Então, vamos lá. Na página 233, ele fala um pouco sobre a poluição do solo
solo causada por resíduos, certo? Então, ele coloca uma indagação aqui, que é a seguinte: lembre-se das atividades que você fez hoje, desde a hora que você acordou até agora. Em seguida, cite os resíduos que você produziu nessas atividades, certo? Então, isso serve mais, né, como uma reflexão. Tire um dia, né, quando você acorda, acordei. Aí você raciocina, reflete todo o lixo que você produz até a hora, o dia todo, até a hora que você dorme. Aí você vai perceber, né, a quantidade de lixo que você produz, certo? Então reflitam, tira um dia para refletir sobre isso. Isso é muito importante, não só para você, né, quanto para a nossa sociedade. Em questão de saúde, certo? Então, continuando, diversas atividades que realizamos no cotidiano produzem resíduos que podem ou não ser reutilizados ou reciclados. Como os resíduos não podem ser reutilizados, devemos descartá-los da maneira correta, certo? Então, pois os resíduos sólidos podem permanecer muitos anos sobre o solo, poluindo. Aí a gente tem o metal, o vidro, que é milhões e milhões e milhões de anos o vidro, ele se decompõe, né, leva para se decompor, certo? Então, o descarte dos resíduos sólidos depende do tipo do resíduo e da sua composição e origem, certo? E aqui ele cita 3 tipos principais de resíduos que nós que moramos aqui na cidade, né, nós que somos urbanos, produzimos, né, que é os resíduos domésticos, os resíduos industriais e os resíduos hospitalares, certo? Então, ó, os resíduos domésticos, ó, acompanhem aí, são produzidos nas residências e costumam conter restos de alimentos, papéis, embalagens plásticas, né, os vidros, lápis, entre outros. Devemos separar materiais como papel, plástico, vidro e metais, pois eles são recicláveis e podem ser reaproveitados como matéria-prima para novos objetos. Nós mesmos podemos reaproveitar dentro da nossa casa. Por exemplo, ao invés da gente ir lá no mercado comprar um pote de vidro para armazenar aí a nossa pimenta do reino, nosso colorau, né, o nosso alho, por que a gente não reaproveita aquele pote de vidro de azeitona que a gente comprou, né? A gente compra aquele pote de vidro de azeitona, por que a gente não reaproveita? Né? É reaproveitável aquele pote de vidro de azeitona para armazenar aí, né, o nosso colorau, aí o nosso pimenta de reino, o nosso alho, não é mesmo? Algumas pessoas tomam muito chá. Eu, por exemplo, eu tomo muito chá. Então eu compro várias ervas, camomila, erva doce, né, cidreira, né, manjericão. Então eu tenho vários potinhos, né, que são justamente esses potinhos, né, de azeitona, de tomate, que quando eu compro eu reaproveito para colocar lá as ervas secas para fazer os meus chás, certo? Então essa é uma forma de vocês estarem reutilizando, né, aí os materiais, os resíduos que são produzidos aí na casa de vocês, certo? Então, os resíduos domésticos, ó, eu coloquei aqui uma figura e esses resíduos, vocês observando aqui, tem vários sacos aqui no chão, certo? E esses sacos aqui, ó, eles não podem estar aqui no chão, eles têm que estar numa lixeira suspensa, justamente pelo motivo dos animais, né, que eu já expliquei, certo? Então, o próximo resíduo são os resíduos industriais, que são compostos por diversos materiais como metais pesados e outros produtos químicos que geralmente são prejudiciais aos seres vivos. Esses resíduos devem ser tratados ou descartados em aterros específicos para resíduos industriais, certo? Então, gente, aqui tem uma figura, né, de alguns metais, de alguns resíduos metálicos. E eles colocaram esses resíduos metálicos em uma espécie de barril, né, uma espécie de
barril assim grande de metal. Eles armazenaram aqui, ó, bem aqui. Então daqui vai ter um destino. Ou ele vai ser reciclado, ou ele vai ser incinerado, enfim, né? E ir para um aterro específico de resíduos industriais, certo? Correto? Outro tipo de resíduo, que é o mais perigoso, um dos mais perigosos, né? Além dos resíduos industriais, são os resíduos hospitalares, certo? Que provém de hospitais, clínicas e laboratórios e podem ser compostos por sangue, ataduras, curativos, as seringas, as agulhas, medicamentos, etc. Antes de serem descartados, os resíduos hospitalares, eles devem ser separados. Os materiais infectados podem ser incinerados ou levados para aterros sanitários. E os materiais radioativos devem ser descartados conforme a legislação para esse tipo de resíduo. Então, nos resíduos hospitalares tem mais burocracia ainda, né? Porque aí tem um alto risco, né, para a vida dos seres humanos, né, por conta do contágio de algumas doenças, de alguns fungos, né, da transmissão de alguns vírus, né? Então é muito importante a gente prestar bem atenção. Aqui eu coloquei uma figura de resíduos, né, hospitalares. Aqui está tudo misturado. Então aqui é necessário eles separarem. Ó, tem seringa, aqui tem gaze, tem latinha de polvidine, né? Então tudo isso eles têm que separar. Tudo isso é separado, né? E é levado ao seu destino específico, certo? Então, esse destino específico é o aterro sanitário, certo? O aterro sanitário, gente, não sei se vocês já foram visitar o aterro sanitário daqui de Manaus. Se vocês tiverem oportunidade, quando vocês forem lá viajar, lá para Presidente Figueiredo, no caminho Presidente Figueiredo, passa por lá, pelo aterro sanitário. Quando vocês passarem por lá, quando vocês forem para Presidente Figueiredo, vocês olhem, vocês observem assim por cima, né? No carro, se vocês estiverem de carro ou de ônibus, vocês olhem bem e vocês vejam como é a estrutura de um aterro sanitário, certo? E o aterro sanitário, ele possui as suas estruturas, certo? Aqui na página 235, ele fala dessas estruturas. Ó, acompanhe aí no livro de vocês. A estrutura A, né, que é onde está saindo tipo um líquidozinho, né, é a camada inferior do aterro e é composta por um material impermeável. Dessa maneira, materiais provenientes da decomposição dos resíduos não atingem outras camadas do solo nem a água subterrânea. Então, é uma camada que eles colocam aí, né, de pedras, de várias pedras, tipos de solo, enfim, certo? Para impedir justamente a penetração ali lá no lençol freático, mas lá a fundo para não prejudicar e nem poluir aí o solo mais interno, certo? Na B, né, no Bzinho, o Bzinho é aqui, ó, tá bem aqui, acompanha no livro de vocês. Camadas de resíduos sólidos em decomposição. O C é a camada de solo, né? O C é a camada de solo. E o D, durante a decomposição dos resíduos, são produzidos gases que devem ser eliminados das camadas através das tubulações. Então, quando os resíduos eles são decompostos, eles liberam gás. Geralmente são gás metano, né? Gás butano, são gases extremamente fedorentos, fedidos. Biogases ainda mais, são mais pedidos, certo? Então, esses gases, eles são liberados por conta da decomposição dos resíduos, certo? E o Ezinho, né? O Ezinho é como se fosse aqui, ó, esses tanques aqui, ó, de cor verde. Durante a decomposição dos resíduos, ocorre a formação de chorume. Esse material é coletado através de tubulações e tratado para evitar a contaminação do solo. Então, além dos resíduos eles produzirem gases, né, fedidos, eles também produzem os líquidos tóxicos. E esses líquidos tóxicos, eles são tratados, certo? Para haver aí a eliminação
aí da nossa cidade, certo? Para não prejudicar ninguém, certo? Então, aqui na página 236, ele cita algumas técnicas aqui de conservação do solo, certo? Então, algumas técnicas, né? Ele começa com uma indagação, né? Que é a seguinte: converse com um colega, ou seja, com seu papai, com sua mamãe, com sua irmã, com seu irmãozinho, sobre os prejuízos aos seres vivos causados pela falta de cuidado com o solo, certo? Então, ó, para responder a questão anterior, certamente você e sua mamãe, ou seu papai, ou seu irmãozinho, sua irmãzinha, né, relembraram a importância do solo para os seres vivos. É muito importante o solo para nós, certo? Assim fica claro que devemos cuidar do solo. Para isso, existem técnicas de conservação que visam evitar ou reduzir os impactos causados pela ação humana, certo? Então, uma das maneiras de reduzir a intensificação da erosão é manter a cobertura vegetal ou restos deixados por um cultivo, assim como ocorre no plantio direto. Além dessa prática, existem outras que geralmente são realizadas pelos agricultores, como o terraceamento e as faixas de retenção. Então, quando você está lá no seu terreno, no seu sítio, para você proteger o seu solo, você deve plantar árvores, e as árvores, de certa forma, elas vão proteger o seu solo, certo? E aqui ele citou duas técnicas: terraceamento e as faixas de retenção, certo? Então, no terraceamento, ocorre da seguinte forma, ó, para diminuir, ele até cita aqui, ó, para diminuir as enxurradas, né, as velocidades das enxurradas, as curvas de nível contribuem para a maior quantidade de água que penetre nos poros do solo. Então, eles fazem, ó, eles demarcam o local e eles fazem umas ondinhas assim de solo, né? E essas ondinhas de solo, cada ondinha de solo tem um espacinho entre elas, certo? E essas ondinhas de solo, elas vão retendo a água, certo? E essa água retida, ela vai penetrar no solo, certo? Através dos poros, correto? E a outra técnica, né, é o terraceamento em patamares, né? Em terrenos mais inclinados para evitar a erosão pluvial, né, que é recomendado o terraceamento em patamares. O terraceamento em patamares, né, nessa técnica são feitos degraus nos quais os vegetais são cultivados. Isso reduz a velocidade das enxurradas, fazendo com que a água escorre lentamente, evitando a degradação das partículas de solo, ou seja, erosão do solo. Então, eles fazem, ó, em locais inclinados, eles fazem aqui, ó, grandes paredes aqui de solo, né? E dentro dessas grandes paredes de solo, eles plantam os vegetais deles, certo? E dentro dessas paredes aqui, ó, dessas linhas, eles cultivam os vegetais e as plantações deles, certo? Outra técnica é a faixa de retenção, né? Que essa faixa de retenção é justamente a plantação de plantas, ó. Plantação de plantas aqui, ó, de várias plantinhas a fim de evitar aí e proteger a erosão do solo, certo? Então, frente a isso, aqui na página 240, ele fala um pouco sobre a coleta seletiva, né? Coleta seletiva. A coleta seletiva, né, ela é importante para a reciclagem. Ela é importante para a reciclagem dos resíduos, tanto dos resíduos domésticos quanto dos resíduos industriais, mas dificilmente dos resíduos hospitalares, certo? Então, essa coleta seletiva, ela está presente aí nas empresas, nas escolas, etc., que são aqueles baldinhos de lixo, né, coloridos, e cada baldinho de lixo daquele, né, ele armazena um tipo de resíduo, certo? Então, hoje vamos aprender como a gente pode identificar aqueles baldinhos de lixo, certo? Da coleta seletiva. Então, quando vocês verem um
baldão assim de lixo na cor azul. Aquele balde de lixo só pode ser armazenado papel. Quando vocês verem um balde verde, vocês só poderão colocar vidro, só vidro. Quando vocês verem um balde amarelo, vocês só podem colocar metal. Um balde marrom, só orgânicos, ou seja, restos de comida, né? Quando vocês verem um balde vermelho, somente plásticos. E quando vocês verem um balde cinza, só rejeitos, certo? Esses rejeitos, né? Esses rejeitos seriam aí, ó, as esponjas de aço, embalagens de aerossol, acrílico, papel higiênico, fita crepe, fraldas, porcelana, espuma, entre outros materiais, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, correto? Frente a isso, vocês vão fazer a atividade da página 242 a 245 do livro didático de vocês. Então, foi isso e até a próxima!